Nós vamos propor alguns temas e, obviamente, vão surgir outros. Eu quero começar justamente mexendo no ponto que, para mim, é o mais importante, e ouvir a Simone e o Mineto sobre propósito. O que é essa palavra que tanto se fala e qual é o propósito do associativismo, que é a essência também do cooperativismo? Vamos tentar mexer por aí para depois desdobrar esse caminho. Muito bem, boa tarde a todos. Lucas, Mineto, uma satisfação estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Eu sou uma entusiasta do associativismo, né? Saí agora de Porto Alegre, me deslocando para cá, e muito feliz de poder compartilhar esse momento com tantas pessoas que escolheram estar aqui nesta tarde. Quero fazer uma saudação ao prefeito Celso, também nossa vice-prefeita Aline. Vejo aqui muitas lideranças empresariais. Em nome do Ivandro, cumprimento a todas as lideranças empresariais, a todos os empresários, a todas as mulheres, né, que entendem que o cooperativismo, que o associativismo transforma vidas. Feliz de uma região que tem um grupo de comunicação como a Gazeta, na pessoa do Silvio. Eu faço, então, aqui a saudação a todos os jornalistas e a todos aqueles que idealizaram e que organizaram esse momento. Parece simples, parece singelo, mas é de profunda importância, né, a gente estar aqui discutindo, e mais do que discutindo, refletindo sobre esse tema. Hoje, a gente percebe que o Vale do Taquari ele se destaca, né, dentro do cenário gaúcho. E, para mim, isso diz respeito ao associativismo e ao cooperativismo. Eu tenho andado por muitas cidades, por todo o estado do Rio Grande do Sul, e eu percebo, sim, a diferença cultural quando a gente conversa com um empreendedor, quando a gente lida com o poder público, quando a gente percebe o desenvolvimento econômico e social das regiões do nosso estado, que são muito diferentes, né, a partir desse engajamento e desse trabalho. Então, quando a gente fala sobre propósito, para mim diz muito o resultado daquilo que vem sendo trabalhado. Eu gostaria de poder assistir, presenciar e participar de eventos como esse, com esse tema, né, em outras regiões do nosso estado. Eu acredito que nós estaríamos saindo de um patamar hoje, né, de estagnação do estado do Rio Grande do Sul para um estado muito mais pujante, não dependente do setor público, e sim idealizado pela iniciativa privada através dessa junção de esforços. Mas eu queria dizer para vocês que, aqui diante de vocês, né, a partir do currículo, enfim, que eu acho que um currículo ele não diz muito sobre a pessoa, eu acho que os nossos feitos falam muito mais, né? Mas, diante de vocês está uma mulher de 46 anos que, quando adolescente, sonhava em ser primeira-dama. Porque eu acreditava, e tudo que eu tinha vivenciado com a minha família, era de que somente ao lado de um homem eu poderia fazer transformações sociais. E a vida me levou por caminhos, né, pouco percorridos, e eu percebi que, através do associativismo, eu consegui fazer transformações econômicas e sociais na minha comunidade e no estado do Rio Grande do Sul. Por isso que eu digo que eu sou uma entusiasta do associativismo. Hoje, empreender é jogar-se no desconhecido, é arriscar, é comprometer todo um patrimônio, é a gente idealizar alguma coisa sabendo que vamos correr riscos e não tendo certeza do resultado. E, a partir disso, né, dessa dificuldade de empreender, eu acredito que o associativismo é aquela tela de proteção que nos protege. Quando nós estamos conectados, quando nós estamos juntos, os problemas eles são menores. Agora, um grande exemplo do que nós vimos foi durante a pandemia.
Nós tivemos uma ampliação do número de empresas, né, que procuraram o associativismo como forma de minimizar os seus problemas, agarrando-se um ao outro para que juntos pudéssemos vencer as adversidades. Isso é um fato concreto que aconteceu há pouco tempo atrás, né, num cenário de extrema dificuldade. E aí a gente tem inúmeros resultados, né, a partir de todas as vivências que já tivemos, onde demonstra que a união faz a força. Um empresário, um setor, né, isolado, ele avança. Mas quando a gente está em conjunto, nós avançamos muito mais. Eu tenho para dizer para vocês um exemplo, né, por isso que eu falo assim dessas questões concretas, que eu vivenciei lá em Canoas, na região metropolitana, ali de Porto Alegre. Foi no governo do presidente Lula, né, no primeiro governo do presidente Lula, quando a Dilma Rousseff era ministra. E nós tínhamos um enorme problema de deslocamento na BR-116. Vocês todos acompanhavam. Saía, né, aqui de Teutônia, saía do Vale, chegava ali em Canoas, na 116, trânsito trancado, difícil de chegar em Porto Alegre. E o governo federal teve a iniciativa, então, para minimizar todos esses problemas, criar um pedágio na BR-116 para poder arrecadar recursos, para que, com esses recursos, pudesse fazer a duplicação, né, de cada uma das pistas da BR-116, como forma, então, de desafogar o trânsito na rodovia mais movimentada, aquele trecho era a rodovia mais movimentada do país. E aí, eu era vice-presidente da indústria na SIX, naquele momento, e nós, no dia seguinte ao que eu estou contando, a ministra Dilma viria para assinar, então, o projeto, né, da abertura da licitação para a contratação desta empresa para fazer, então, esse pedagiamento, a concessão da 116. E esse evento seria na SIX, em Canoas. Quando eu cheguei em casa, eu me debrucei e li o edital deste projeto, que seria assinado na manhã seguinte. Eu fiquei até às 3 horas da manhã lendo o edital, porque vocês conhecem, né, edital é páginas e páginas e páginas. E quando eu me dei conta do que estava sendo proposto, eu, naquela madrugada, levantei uma bandeira vermelha e comecei a fazer articulações. Porque o que eles queriam era arrecadar, durante 11 anos, valores em 2 praças de pedágio na BR-116, para que, a partir do 11º ano, começassem as obras de duplicação. Quer dizer que, durante 11 anos, nós não teríamos nenhuma solução, mas sim estaríamos desembolsando, enquanto cidadãos, recursos e recursos. A partir daquele momento, nós fizemos uma grande mobilização com empresários, lideranças, né, prefeitos, e, na manhã seguinte, então, juntamente com a imprensa, nós impedimos a assinatura daquele que seria o início, então, de um processo licitatório para a concessão da BR-116. Com isso, né, na mesma intensidade, nós passamos a liderar um movimento chamado Movimento BR Livre, onde foi uma união de todas as entidades empresariais, né, SICs, ACIs, enfim, do eixo da BR-116, e o resultado de tudo isso foi a construção da BR-448, somente com recurso público, sem dinheiro do cidadão. Quer dizer que eu teria aqui muitos exemplos, Lucas, para falar, né? Mas eu cito esse porque esse é emblemático. Foi através do associativismo, desta integração empresarial, do trabalho voluntário de homens e mulheres, que nós conseguimos, então, a realização, né, dessa grande obra, que foi a BR-448. Para mim, né, propósito desse movimento associativo fala muito sobre as ideias que nós temos enquanto membros de uma comunidade, né? A partir da livre iniciativa, de todos os direitos que temos, dos deveres também,
esta oportunidade de trabalharmos em conjuntos, muitas mentes pensantes e muitas mãos operando aquilo que para nós é mais caro, que é o desenvolvimento social através do desenvolvimento econômico das nossas cidades e da região. Obrigado por essa explanação inicial. Mineto, vamos falar então de propósito na sua visão. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, Lucas, obrigado pelo convite, em nome do Sistema OCERGS, em nome do presidente Darcy, você já citou por que não está aqui, e vamos fazer o esforço máximo aqui para representar bem. Tenho certeza que quero saudar também o Silvio, né? Prefeito Celso, parabéns pelos 42 anos aqui de Teutônia hoje. Também está aqui o Jonas, né, da Casa Civil, representando o governo do Estado, e quero aqui saudar todos os cooperativistas de todas as cooperativas, de todos os ramos que vejo que estão presentes aqui, e todos vocês, todos já citados aqui pelo protocolo, uma saudação especial a todos vocês. Evandro, da SIC, tem o nome também, toda a parte do associativismo ligado à SIC, enfim, todos os que já foram citados, sindicatos, enfim, todas as entidades aqui já citadas para a gente ganhar tempo. Então, a gente tem uma alegria enorme, Lucas, e parabéns pelo evento. E vocês começam provocando, e o Silvio já provocou, né, como dar as mãos, né, dentro desse momento. E o associativismo e o cooperativismo é isso, é dar as mãos, Silvio. É para isso que a gente está. Porque quando a gente pensa em qualquer momento, e todos os segmentos, seja o segmento do cooperativismo, ou seja o segmento da área de empreendedorismo, quando você for ter uma iniciativa de fazer um empreendimento, vem enormes desafios pela frente. E esses desafios você pode superar, fundamentalmente para aqueles empreendedores de menor porte, ou que têm uma iniciativa inicial, porque nós temos pesquisa, que nos primeiros 2 anos, o SEBRAE tem pesquisa, que em torno de 25% do empreendedorismo, ele sucumbe nos primeiros 2 anos. Então, esse é o grande desafio, talvez, quando a gente fala em propósito do associativismo, do cooperativismo, vem primeiramente a gente pensar aquilo que a Simone falou, dar as mãos, unir-se. E isso significa fortalecimento. Então, a gente vai se unir para fortalecer-se. Fortalecer para superar essas dificuldades e esses desafios que nesse momento que você vai empreender, isso vale para todos os segmentos, seja da iniciativa do setor do empreendedorismo ou seja do sistema cooperativo como um todo. E a Simone falou muito bem aqui. Primeiro você se organiza do ponto de vista econômico e a decorrência vem a questão social, que você faz essa equação funcionar do ponto de vista deste propósito. E quando a gente fala em propósito, fala então em união, fortalecimento e fundamentalmente aliado a isso, a questão do desenvolvimento. É fácil? Tudo fácil de chegar lá? Não. Mas se nós formos caminharmos sozinhos, de forma individual, talvez nós tenhamos a dificuldade bem maior de que essa união de propósito que nós temos dentro do associativismo e do cooperativismo. Eu vejo assim, Lucas, dentro desse contexto, e assim que nós enxergamos dentro do sistema cooperativismo, sistema OCERGS, em todos os seus ramos. Vocês aqui mesmo, no Vale, Evandro, você falou da população, 300 e poucas mil pessoas, associadas às cooperativas, as 18 cooperativas da região, mais de 18, são mais de 439 mil associados. Claro, tem o sombreamento. O que é o sombreamento? Muitas pessoas são associadas em uma ou mais cooperativas, está contabilizado, mas é superior à população. Então, é um exemplo do Vale que o associativismo, o cooperativismo avançou e contribuiu para esse fortalecimento e para o desenvolvimento da região. Tem seus problemas? Tem. Mas qual é, nas nossas vidas, enquanto ser humano? Nós temos nossos problemas em casa. Nós temos nossos problemas em todos os setores que a gente convive. Mas, com a união, a gente supera mais fácil, dando as mãos, viu, Silvio? É dentro desse contexto que a gente coloca aqui, e vocês têm o exemplo disso. Olha o sistema. Só na área do cooperativismo são mais de 8.500 colaboradores que estão ligados ao sistema dentro desse propósito de se fortalecer. Então, vocês vejam aí um giro de recursos do fortalecimento do Vale. Só falando do setor, de todos os ramos do cooperativismo aqui, de mais de 6,5 bilhões de faturamento base 2021. Isso significa o resultado de um propósito,
de um fortalecimento, de uma busca de superação de desafios. Então, nós temos esse contexto e a importância, sim, prefeito, dessa geração de oportunidade, geração de renda, emprego e de desenvolvimento. Então, o associativismo tem essa capacidade e esse propósito, Lucas, de fortalecer e desenvolver. É isso, esse é o meu ver. Muito bem. O Ivandro, já vi ele falando em outras ocasiões, e hoje ele reforçou esse ponto, de como a gente vai mexer com as novas gerações e engajá-las aos propósitos. O que é preciso fazer, o que precisa ser mantido, o que precisa ser aperfeiçoado, o que precisa ser trazido para a realidade dessa nova galera, da galera do futuro. E nós hoje vamos ter uma jovem que é liderança de cooperativa escolar, dando o seu depoimento, apresentando o seu case hoje aqui no fórum. Então, eu gostaria de que vocês também lançassem luz sobre essa ideia de como trazer mais gente para dentro. Esse é um grande desafio, né? Vejam que na Federação, né, que então é a nossa representação associativa no Rio Grande do Sul, nós temos 3 eixos de propósito onde nós trabalhamos. O primeiro é nós desenvolvermos o estado do Rio Grande do Sul para que nós tenhamos um bom ambiente para empreender, porque somos todos, né, homens e mulheres empreendedores, da indústria, do comércio, do agronegócio, dos serviços, do turismo, enfim, todos os setores são contemplados. Homens, mulheres, pessoas com mais experiências, jovens, grandes empresas, microempreendedores, todos estão representados pela nossa federação. E dentro desse eixo, então, que parece ser o principal, a gente destaca justamente, né, esse diálogo e essa busca constante para que nós tenhamos um melhor ambiente no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil para empreender. O segundo eixo, né, fala sobre o bem-estar das nossas comunidades. Não adianta eu conseguir, enquanto empresária, né, desenvolver o meu negócio, me dar muito bem, ter prosperidade financeira, e eu olho para os lados e vejo grandes mazelas e dificuldades. Não é possível que eu, né, enquanto empreendedora, tenha o meu filho numa escola particular e tenha um bom plano de saúde, enquanto os funcionários da minha empresa ou os vizinhos ali da empresa tenham dificuldade de colocar os seus filhos numa creche porque não tem vaga ou porque não tem um plano de saúde e precisam do sistema público de saúde. Então, a gente tem que enxergar que nós não somos isolados enquanto comunidade. Então, esse é o segundo eixo. E o terceiro eixo é o desenvolvimento pessoal. Porque eu falava, né, que nós todos somos voluntários dentro desse contexto associativo. Ninguém tem salário, ninguém tem remuneração para participar e para fazer essa representação. Mas nós aprendemos muito e nos enriquecemos enquanto pessoas, pelas amizades que a gente constrói, né, e por tudo aquilo que a gente vai aprendendo com concorrentes ou com outros empreendedores, e, na prática, todas essas vivências, elas vêm a agregar nos nossos negócios. Então, considerando esses 3 eixos, eu vejo que nós temos oportunidades, né, de trazer novos integrantes para o movimento. Eu comentava, Lucas, que a pandemia fortaleceu as nossas entidades, porque todo mundo, né, se viu ali em algum momento isolado, precisando unir esforços. E o que eu percebo é que nós temos que mostrar para os jovens justamente os benefícios, né, do cooperativismo, dando ferramentas para que eles possam, né, a partir de todas as suas idealizações, encontrar um respaldo também, né, nos pequenos negócios, estando mais no interior, entendendo que o cooperativismo pode, né, trazer benefícios reais para a sua vida e para o seu futuro, né, e também mostrar para o jovem que é necessário a gente estar engajado e levantar alguma bandeira. Porque hoje há um movimento, né, de isolamento social. Por mais que a gente esteja conectado com um smartphone,
Tá? Até nós mesmos, olho, né, para todos vocês aqui, hoje a nossa conexão com a internet, redes sociais, reuniões online, enfim, é muito constante e para os jovens muito mais. Eu tenho um filho de 18 anos e que eu percebo que ele é super bem relacionado, mas na minha casa não vem amigos, na minha casa são poucos os churrascos que acontecem, eventualmente um futebol, mas as conexões se dão muito através de redes sociais. E essa é uma realidade. Só que nós somos uma geração que precisamos, né, e nós passamos desse momento analógico para o digital, bem na nossa vez o mundo mudou, tá? E nós precisamos nos adaptar, mostrando, né, que é possível, sim, nós estarmos conectados com todas essas tecnologias e a inovação, mas também demonstrando a necessidade desse trabalho coletivo. Se a gente fica, né, eu tenho dito isso com muita convicção, o nosso silêncio e a nossa omissão custaram muito caro para cada um de nós, indivíduos e empresários. Nós estávamos, durante muito tempo, em casa, com o pezinho para cima, assistindo o Jornal Nacional e reclamando de questões políticas, de questões econômicas. Quando nós nos demos conta disso, né, o caos já estava formado no nosso país. E aí nós tivemos que ir para as ruas, e aí nós tivemos que nos envolver, tivemos que levantar bandeiras para que a situação pudesse mudar. Hoje, a opinião pública tem uma força muito grande, junto, né, aliados à imprensa, e a opinião pública move o político hoje. Eu não tenho dúvida disso. Então, a economia ela é movida pela confiança. Tá? Se eu confio, eu invisto. Se eu confio no futuro, eu compro uma casa nova, eu troco a minha geladeira, eu faço investimentos na minha empresa. Tá? E a opinião e os políticos são movidos pela opinião pública. Essas são duas máximas que eu acredito que mudam hoje o cenário, né? Tanto econômico quanto político no nosso país. E mostrar para esses jovens, né, que eles não estão isolados e que a vida em comunidade faz todo o sentido é um desafio, mas é uma possibilidade através do associativismo e também do cooperativismo. Mineto, como engajar mais? Como trazer perto? Hoje, a gente que é de uma geração bem mais adiantada do ponto de vista da experiência, que a gente diz sempre, esse sim é um enorme empenho que nós temos que fazer para engajar o jovem. E eu acredito que o primeiro passo, Lucas, é a gente compreender qual é o mundo deles. Porque hoje, desde a questão laboral, como é que você encaixa um jovem dentro do teu espaço de trabalho? Então, às vezes, eles não querem estar num ambiente físico, eles querem estar num ambiente em casa, enfim, no outro ambiente, mas prestando um serviço. Então, a gente compreender esse lado da questão laboral também, mas também compreender qual é o momento deles e o que é essa geração. Eu acredito que a gente, dentro das instituições e do associativismo, do cooperativismo, temos que, primeiro passo, compreender esse ponto. Como é que a gente possa fazer essa integração e essa interação? Segundo ponto, eu vejo que eles vão se engajar mais dentro do associativismo, do cooperativismo, na medida que aquilo que a Simone colocou, eles vão ver ganhos ou benefícios e ver questões diferenciadas. E isso é o desafio nosso, de trazer o jovem para dentro das nossas instituições, das nossas organizações, buscando a integração deles dentro desse processo. É forte isso? É. Porque hoje ele está contigo, amanhã pode estar num outro local. É uma decisão muito rápida. Então, a gente tem que estar preparado que formas, que modelo a gente tem que começar a pensar e, por que não, trazer eles junto para a gente discutir e que eles possam trazer as suas posições, a gente conseguir captar e desenvolver ações dentro do conjunto do engajamento para eles estar colaborando. E eles têm ideias muito interessantes, ideias inovadoras, hoje na questão tecnológica, eles são a mila, estão lá na frente, olha a gurizadinha pequena aí, com os nossos celulares, no smartphone da vida. Então, o mundo hoje é tecnológico, então nós precisamos ter ele junto. Bom, é só isso? Não. É importante também outro desafio, como é que a gente conjuga essa ação
da experiência com essa juventude e com esse desafio dentro dessa pegada que eles têm, dessa geração nova. Eu vejo por aí que a gente tem esse grande desafio de a gente pensar e conviver com eles e que forma a gente possa trazer eles para junto das nossas organizações e dando condições, dando oportunidade a eles e eles enxergando essas oportunidades que eles têm para que eles sejam os protagonistas, porque eles querem ser, sim, protagonista da sua forma, do seu modo de vida, do seu momento, da sua geração. Eu vejo que é por aí e eu acredito que talvez no associativismo nós temos um diferencial, sim, e no cooperativismo de sair na frente com outros modelos aí dentro desse contexto. Lucas, eu vejo dentro dessa linha, dentro desse viés aqui, que é um desafio enorme, sim, a gente sabe, mas a gente tem que conviver e tentar sempre desenvolver e aprender com eles aquele que é o foco deles para a gente junto crescer e se fortalecer. Depois dessa primeira rodada aí de análise e provocações, para quem acompanha muitas vezes os programas de rádio, sabem o quanto eu preciso controlar o tempo, né? Então, eu sempre estou no tempo, e aí o Silvio sempre fica dizendo, mas não me dão tanto tempo. Então, ele veio cedo lá, mas sim, agora a ideia é abrir participações, o Silvio vai abrir esse momento, e que mais pessoas possam participar, trazendo questões para a gente continuar o nosso debate aqui. Silvio. Eu me sinto na posição de todos vocês. Eu me sinto na posição de um presidente de cooperativa. Não vou citar agora qual cooperativa, todas elas. Eu me sinto na condição de um presidente de uma associação. No momento que está em dúvida a filosofia, a doutrina cooperativista, o modo econômico a economia através do cooperativismo, no momento que se está em dúvida, no momento que parece que balança uma cooperativa aqui do lado, nós não precisamos esconder, balança uma Languiru, ao mesmo tempo ecoa que balança Piá. E aí, como os presidentes das nossas cooperativas se sentem e que mensagem nós temos que dar? Eu acho que nós temos que sair daqui dando uma resposta. Esse é o meu desafio. Nós temos que sair daqui hoje dando uma resposta. Que resposta o presidente da Sertaja daria? Que resposta o presidente da Sertel daria, do Sicredi, da Comatra, da Cooperagre? Uma cooperativa pequena, mas está surgindo de forma sólida. Devo ter esquecido outras aqui, né? Então, assim, como cada uma se sente nesse momento aqui, nesse momento, que mensagem gostaria? Se pudesse vir na tela da TV Globo, ou na tela da TV, não importa qual é, se fosse questionado e posto em dúvida o sistema cooperativista, que resposta você daria? Eu gostaria de ouvir os nossos dirigentes. Que resposta eles dariam nesse momento? Não, o cooperativismo é a resposta que nós, do Grupo Popular, estamos dando. Nós continuamos acreditando no cooperativismo. Mas não adianta só o Grupo Popular dizer que acredita. Nós precisamos fazer com que todas as pessoas saiam daqui num único tom, numa única voz. Nós continuamos acreditando no cooperativismo. Não é porque temos um ou outro caso isolado, né, que tudo deve ser rotulado como sendo um fracasso, um sistema fracassado. Claro, nós temos muito a aprender. Por que essas coisas acontecem? Eu tenho até, para colocar mais no final, algumas coisas que o cooperativismo precisa transformar. É urgente que ele se transforme. Eu vou dar uma primeira pincelada. O cooperativismo sai para o palanque criticando reeleição a nível de governador, de presidente da República, reeleição a nível de deputado, de senador. O cooperativismo prega isso, eu escuto isso, meus ouvidos captam isso. E não é de agora há muito tempo. No entanto, cooperativismo, não quer que se toque no assunto reeleição dentro dele. Ali me parece intocável. Mas por que intocável dentro do cooperativismo, se o próprio cooperativismo não concorda que ele seja perpetuado a nível de governos?
Eu vejo aqui uma das associações que tem um sistema de estatuto onde não pode haver mais de uma reeleição. Eu acho que nós estamos com muita facilidade de reeleição dentro das cooperativas. Está demais. Enquanto que os conselheiros fiscais podem ficar um ano para não tomarem conhecimento do que está de fato acontecendo e já troca de novo para vir outros, para de novo ficar boiando. Então, assim, ó, muito crítico, muito duro o que eu estou falando, mas eu gostaria de ouvir Lucas. Simone, desculpa. Eu acho Mas muito... nós vamos ouvi-los aqui e, sim, a palavra vai continuar à disposição para os devidos pontos e contrapontos. Mineto, eu vou permitir, Mineto, que você inicie nesse tom mais agudo do Silvio. Se não conhecias, conhecestes. Eu acredito e sigo isso. Nós, no cooperativismo, temos os princípios, desde o seu nascimento. Eu sempre falo e sigo essa máxima. Seguindo os princípios do cooperativismo, seguindo todos os 7 princípios, seguindo um processo de transparência, seguindo o seu regimento, seu estatuto, que rege a organização cooperativa, não tem como dar errado. Pode ser que tem fatores de outra ordem que complicam. Digo, mercado, digo, situação momentânea de crise setorial, pode ser que isso interfere. E aqueles que não estão preparados, do ponto de vista, nos momentos que é importante estar preparado, digo, enfrentar questões econômicas, digo, enfrentar taxas de juros elevados, digo, enfrentar processo tributário, digo, enfrentar estradas mais pavimentadas, digo, enfrentar setor de saúde, digo, enfim, todos os setores do cooperativismo têm seus desafios pela frente. Mas seguindo os princípios, e aquilo que nós falaram no início, qual é o propósito? O propósito é se fortalecer, se unir com força para superar desafios. Então, seguindo os princípios e tendo essa capacidade de transparência, de análise, seguidamente, com seu quadro social, com seu conselho de administração, de uma forma franca e aberta, e fundamentalmente na relação de confiança com o quadro social. Isso é fundamental dentro desse contexto, e isso o cooperativismo, desde os seus primórdios lá, tem os seus 7 princípios, a sua filosofia, que é a transparência. Por isso que eu digo, seguindo os seus princípios, sim. Agora, não é só no cooperativismo também, né, Silvio, que a gente vê por aí enormes dificuldades de outros setores da economia, de outros setores, de outras empresas. Cito aqui as lojas americanas, cito aqui as lojas Marisa, podia citar exemplos de outras, e que certamente está aí na ordem do dia, e o cooperativismo tem feito. Por que é mais visto, mais visível a crítica ao sistema quando acontece? Claro, você está representando um contingente de pessoas. E assim como as outras empresas, se ela sucumbe, é o cara que responde lá, vai à recuperação judicial, e aí por aí afora, e passa por isso. Então tem esse contexto, mas eu volto a afirmar, seguindo dentro da lógica dos princípios, não teremos problemas. Tem alguns ramos do cooperativismo que tem a questão da regulamentação. Então, tem todo um contexto de acompanhamento, seja na parte de gestão, seja na parte de liderança política, e aí sim, tem modelos de gestão. Você pode criar modelos de gestão que podem aperfeiçoar, isso sim. O próprio Banco Central, na área de crédito, ele é flexível do ponto de vista agora do Conselho Fiscal. Por quê? Porque precisa de pessoas que sejam capacitadas com conhecimento para você atuar. Isso vale para todos os ramos do cooperativismo. E, aliás, para nós, cidadão como um todo, vale lá na prefeitura, prefeito Celso, vale também. Senão, se a gente fizer coisa errada, o Tribunal de Contas nos pega. Então, assim, então a gente tem que estar, quando a gente assume uma liderança dentro de uma cooperativa ou dentro do associativismo, tem que ter princípio da transparência, seguir os seus princípios, seguir o regimento, o estatuto, que tenho certeza, e aí sim, a participação tem que ser plena, com toda a transparência, desde o início até o fim. Bom, se precisar ter ajuste, que você faça o ajuste, mas de uma forma franca e aberta. Então, é isso que o sistema, aliás, e o sistema cooperativista, através do sistema S, o Sescope, tem feito o monitoramento, tem acompanhado, mostrando a matriz de risco dentro desse contexto para todas as nossas cooperativas em todos os seus ramos. Temos programas já especiais do sistema OCB, que orienta, que está lá, sem custo,
para os associados, para a direção, para os colaboradores, os dirigentes, a liderança, se aperfeiçoar, buscar conhecimento e apoiar dentro desse contexto que foi colocado aqui. Era isso. Simone. Gosto dessa provocação, Silvio. Acho que é importante, assim, que como uma forma de reflexão, né, para aquilo que a gente está vivenciando e com um olhar no futuro. Eu confesso para os senhores que eu sou generalista, assim, eu não conheço a fundo, né, todos esses princípios, enfim, do cooperativismo. Mas, por tudo aquilo que a gente tem vivenciado e visto no mercado, eu entendo que uma cooperativa ela é uma empresa. Né? Então, assim, tem concorrentes no mercado, né? E precisa, de alguma forma, estar adaptada a todas as iniciativas, né? Tanto dos concorrentes quanto essa vulnerabilidade econômica e política que a gente vivencia. Então, eu acho que tem que profissionalizar. Tem que ir para o mercado e buscar profissionais competentes para cada uma das áreas. Eu sou diretora administrativa e financeira de uma indústria e eu tenho, na minha volta, pessoas que me assessoram, pessoas que me mostram o caminho. Por quê? Porque eu não tenho, e confesso para vocês, competência para estar lá administrando cada um dos detalhes, sejam eles tributários, sejam eles, né, fiscais, de produção, comercial, enfim. Então, a gente busca, né, o que tem de melhor no mercado para que a gente consiga manter a nossa empresa viva diante de tantas turbulências. Então, eu acho que essa questão de profissionalizar, ela é fundamental. Tem que ir para o mercado buscar pessoas competentes com uma visão de mercado, né, para poder fazer a gestão da cooperativa. O segundo ponto que eu vejo é uma questão política. Nós estamos, enquanto Federação, hoje debruçados, a partir ali da coordenação do nosso vice-presidente, o Renato, né, nessa questão da cadeia da proteína animal. Eu vejo que é um sério problema político que está sendo agora enfrentado. O relato que nós temos é de que as forças políticas do Estado do Rio Grande do Sul não recebiam, né, os representantes desta cadeia, que é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de uma região e do nosso Estado, que compete com Santa Catarina, que compete com o Paraná. Então, nós temos que ter cuidado, nós temos que ter, né, um olhar político, tributário, fiscal, sobre uma cadeia que é muito importante. Agora, vocês estão unidos, né, enquanto cooperativas, mas precisam falar mais alto, precisam buscar uma referência para serem ouvidos, para serem recebidos. Agora, hoje estiveram, né, Renato? Ontem, na Assembleia Legislativa, hoje, novamente, uma reunião, e então os aguapés estão se mexendo. Mas aí não adianta a gente dizer assim, eu protocolei lá uma audiência com o governador. Não fui recebido hoje, não fui recebido amanhã, um deputado vai lá, me ajuda, mas nada acontece, o tempo vai passando, são 30 dias, são 60, são 90, a crise está instalada. Então, eu vejo, assim, de alguma forma, uma passividade, né, de lideranças e também dos cooperativados. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui, de um grupo ali, 5 pessoas, fizeram uma vídeo ali comigo, um deles liderou, fizeram uma vídeo comigo, me disseram assim, Simone, nós precisamos da tua ajuda, tu tem que interferir na cooperativa, porque a gente precisa, nós não podemos, aqui são muitas pessoas, meu filho está vindo, aí contaram a situação, né, de 5 famílias. E eu disse para eles, mas quem tem que intervir e fazer são vocês, vocês têm voto, vocês têm voz dentro da cooperativa. Quando é que é a próxima assembleia? Não sei quando é que é. Então, vocês têm que, inclusive, promover, pedir que haja uma assembleia, enfim. Tá, mas e aí, tu pode nos ajudar? Eu digo, mas é dentro da assembleia que vocês têm que decidir. Mas, Simone, nós não temos tempo de ir na assembleia. Isso acontece ou não acontece? Onde é que está a solução? Nas mãos de quem participa desse modelo. Então, eu acho que, de novo, né, o silêncio, a omissão, mas tudo bem, eu vou tocando meu negócio, eu vou tirando o leite da vaca, vou entregando, e o dinheirinho vai entrando no fim do mês. Opa, mas o dinheiro não está mais dando agora para pagar as contas. A conta está mais alta do que o dinheiro que entra. Mas eu vou tocando, eu levanto cedo, eu durmo cedo, porque no outro dia é 7 dias por semana. Pensa
reúne e modifica. Então, eu vejo assim, que há uma força muito grande, mas tem que ter essa possibilidade também de uma visão mais sistêmica e uma visão a longo prazo sobre o negócio. Simone, eu acredito que você falou aqui, dentro do sistema cooperativo, nós temos exemplos muito importantes, muito interessantes de benchmark, bem de referência. Vou citar no ramo crédito, a referência no Estado, com premiação, inclusive, agora no Jornal do Comércio, na questão da Fiergues. Cito a parte de infraestrutura, do ponto de vista de prestação de serviços diferenciados. Isso é um sistema profissional. Estou citando 2 ou 3 aqui, e na área do agro também, na área, todos os ramos aí tem exemplos e tem gestão profissionalizada. Tem, então, casos e casos. Então, o sistema tem avançado muito nisso. Está aqui o Adelar, da área do transporte também, que estou vendo aqui. Dentro desse contexto, desse desafio, nós temos avançado muito. E toda a gestão, ela é no sentido, e o sistema OCERG, o sistema OCB, tem trabalhado buscando a inovação, o que tem de melhor em termos de gestão, em termos de profissionalismo, no sistema S, tem apoiado dentro desse contexto. E você colocou um ponto-chave. O cooperativismo, ele é adesão livre. Você se associa. E se você não cuidar do associativismo, do cooperativismo, que é seu, você corre, tem a matriz de risco que vai vir aí. E aí? Então, se você não participar, você vai estar acatando aquilo que for acontecendo, ou as decisões que forem tomadas. Então, como é a autogestão, os princípios, e aí tu não tem a capacidade, a não ser aqueles ramos que tem a questão da regulação, que vem, inclusive, de certa forma, se é preciso intervir, tem uma intervenção com a mão do Estado, seja do Banco Central, ou seja da ANEEL, ou outros da área de saúde, por aí afora. Mas não é isso. E é isso que é importante. E volto a dizer, dentro dos princípios do cooperativismo da filosofia, não existe outro modelo tão importante e que dá essa oportunidade que você fala, Simone, para você participar, você cuidar, você ajudar a fazer o planejamento, você fazer a agenda estratégica do cooperativismo, da sua cooperativa, você buscar os resultados, você acompanhar o desenvolvimento e passo a passo da cooperativa. Então, são desafios, sim, mas eu quero ficar aqui que o cooperativismo, olha, ele é pujante, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil. Temos alguns problemas? Sempre teremos, assim como teremos em outros setores que eu citei antes, que também tem vários problemas e por aí afora. Então, é um desafio enorme, mas tem essa capacidade de que sempre acredita aquilo que fala o Silvio, e eu também acredito, eu tenho certeza que o sistema cooperativo, ele é importantíssimo em qualquer processo de desenvolvimento, seja local, regional, ou do Estado e do país como um todo. Oxalá, se nós tivéssemos um Rio Grande mais cooperativo, um Rio Grande mais associativo, mas dentro dessa visão, sim, Simone, uma visão de que as lideranças têm que saber colocar as pessoas certas do ponto de vista da gestão e que aí sim a gente tem esse propósito e os resultados. Haja visto que nós temos crescendo no conjunto do cooperativismo, só em 2021, nós crescemos aí bem mais que duas casas de crescimento. Mas não é só o crescimento do faturamento. Crescemos, talvez, porque alguns custos com a pandemia e de insumos, estou falando do agro mais agora e outras coisas, tu cresce em faturamento. Mas qual é a tua margem? E aí, falo bem da proteína agora que você falou, bem do ponto de vista de que enfrentou problemas. Ou seja, tu aumentou o custo, tu teve uma crise, tu está lá embaixo, e aí esse ciclo de baixa, ele está sendo longo, para reverter e para se recuperar. Isso é para todo o sistema que a gente está vendo isso. Então, tem todo esse contexto, e aí a gente tem que começar a observar qual é o resultado, qual é a margem que a gente quer. E aí o sistema, Simone e Lucas, tem o RS Coop 150. É para quê? Para promover essa transparência, essa integração dentro do sistema e buscar o crescimento e o desenvolvimento, contribuindo para as regiões e para o Estado como um todo. E, fundamentalmente, o cooperativismo cuida bem do seu associado. Ele está sempre olhando e cuidando bem dele. Mas ele precisa participar, essa é a filosofia, esses são os princípios, certo? Eu sou garota propaganda do cooperativismo. Não sei se pode aqui, mas olha... Pode. O Sicredi, para mim, não tem nada melhor. Nós tínhamos a nossa folha de pagamento e o principal banco, né, da nossa empresa era o Banco do Brasil. E aí chegou o Sicredi em Canoas. Levou mais tempo para chegar, porque na região metropolitana a gente ainda torce meio que o nariz, assim, né?
para cooperativas, enfim, ainda não tem a cultura. Agora já está mais disseminada. E aí, gente, eu conheci o Sicredi, me tornei associada do Sicredi e troquei, coloquei a folha de pagamentos do Banco do Brasil para o Sicredi, para os nossos funcionários. Gente, é uma mudança assim de 180 graus. Primeiro, que o Sicredi, o associado, ele não é um número, ele é uma pessoa. Depois que, independente da renda, tem lá os diretores com uma renda e tem o funcionário da fábrica com a renda, ele tem o mesmo atendimento. Uma vez por mês, a gerente da conta vai lá na empresa, passa o dia todo lá, ajudando os funcionários, então eles não precisam nem ir no banco. O banco, a cooperativa, enfim, o Sicredi vai até eles. Eles estão extremamente satisfeitos e eu virei garota propaganda, porque pessoa física e pessoa jurídica agora é tudo no Sicredi. Assim como o Unimed, assim como o Uniodonto. E, então, assim, a gente tem, daqui a pouco, algum desconhecimento com relação a todo esse movimento. Mas, quando a gente está inserido, a gente percebe que, de fato, tem benefício. Sem contar que, com o Sicredi, eu ganho bastante dinheiro de volta. Coisas que, nessas instituições financeiras tradicionais, a gente não tem. Nós somos um cliente, e aqui a gente é um associado. Então, e outra coisa é o seguinte, leite, manteiga, todas essas coisas, eu só compro de cooperativa também. Bom, pegou, garota propaganda. Ressaltar que hoje temos aqui 10 cooperativas representadas, o que é algo muito importante, muito nos envaidece. Nós temos ainda alguns minutinhos aqui no painel e eu gostaria de colocar o microfone à disposição. Mais alguém gostaria de fazer alguma ponderação, algum questionamento, trazer algum tema aqui que talvez passou batido? Contrapor algum ponto, acrescentar, divergir? Divergir é importante, Na divergência que há o crescimento, Sem dúvida. Algum questionamento a mais? Alguma ponderação? Silvio, tu vem caminhando já na direção do microfone. Não, Ele gosta, Lucas, não é eu que quero. Eu gostaria, não sei quantos minutos nós temos, eu gostaria de mais 10 minutos. Passar a palavra para alguns dirigentes de cooperativa, para ver eles estão tímidos depois da tua provocação, eles ficaram tímidos. Não, muito pelo contrário. O meu objetivo foi encorajá-los. Eu gosto. Ele vai caminhando com o microfone, parece um repórter, gente. Sim. Mas um encontro desses, ele não pode ser de uma mesa explanando e o grupo aqui presente não. Eu falei protagonistas todos. Silvio Landmeier, vice-presidente do Sicredi. Olha aí, viu? E eu me lembro perfeitamente que o Sicredi passou... Deixa eu fazer um pouquinho de comentário antes que ele fale. Ele passou por uma situação muito difícil em 2001. Foi por cerca de 2001. E aí, teve um conselho fiscal extremamente atuante. Ele foi contestado, ele criou fricção, e um dos líderes desse conselho fiscal está ali, que é o presidente da SIC, o Renato Scheffler. Ele é um dos líderes do conselho fiscal, liderou aquele movimento de fazer uma transformação no conselho de administração, naquela época, do Sicredi. Sicredi praticamente sendo entregue para o outro lado do rio. Está aí o Sicredi hoje. E o Silvio Landmeier, um agricultor, um exemplo de agricultor lá da linha Berlim, veio e conduziu esse processo. Obrigado, Silvio. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, não estava programado para eu falar aqui com o vice-presidente, falar do Sicredi, mas o nosso presidente e o nosso diretor executivo não estão presentes justamente por estarem em São Paulo, onde estão discutindo o planejamento do sistema Sicredi para os próximos anos. Por isso, eles não estão aqui. E, já que o Sicredi foi citado aqui, como exemplo, esse exemplo de atuar em um sistema
único em todo o Brasil, onde temos 108 cooperativas no mesmo sistema. Isso não foi de um dia para outro. Aqui foi falado que eu assumi aqui no início dos anos 2000, foi bem aí que esse sistema se reuniu, tinha muito mais cooperativas e se organizou. Se organizou de uma forma única, com um sistema de governança moderno, no meu entender, uma política de sucessão de dirigentes também implantado. E eu acredito, porque temos um problema aqui que todos sabem, e esse sistema, eu tentei que os vizinhos copiassem o nosso sistema, porque foi muito discutido, e eu acho que aqui temos outras cooperativas de crédito também tem um sistema, eu não conheço ele, mas eu acho que o nosso, assim, chegou a um patamar que ele pode ser copiado por outras cooperativas. Então, eu não tenho muito que autoelogiar, mas, assim, a nossa co-irmã aqui não seguiu o nosso caminho. Ao contrário de uma outra que está aqui também presente, está aqui o vice-presidente da Sertel, copiaram muitas coisas, também tiveram dificuldades, copiaram muitas coisas do Sicredi, e ela recuperou, está muito bem hoje, ao contrário da outra co-irmã, que muitas vezes fez o contrário, não queria nem chegar perto no nosso modelo. Essa é a minha contribuição, Silvio. Obrigado, seu Silvio. Também registrar, foi feita uma grande propaganda ao Sicredi, né? Mas ressaltar a nossa parceria também, Cicobi, que está aqui também representado. Super parceiro da Federação, Cicobi. Cressol também, são outras duas instituições financeiras cooperativas que estão aqui presentes, e o Cicobi também, nosso parceiro, junto com o Sertel e a Reiningen Química do nosso projeto Coopop. Mais alguém gostaria de acrescentar? Posso continuar como repórter aqui? Pode. Tem mais 5 minutos aqui. Ó. De novo, essa questão de cronometragem. Fazer o quê, né? Daniel Sec, vice-presidente da Sertel. 1 minuto e 38 segundos para ti. Segura agora. 1 minuto e 38, Silvio? Então tá bom. Uma boa tarde a todos. Acho que, em primeiro lugar, parabéns para a Teutônia, em nome do prefeito, cumprimentar a todos. Um dia muito, muito importante para nós. Eu estava aqui pensando, o Silvio falou protagonismo, a gente sempre tem que olhar para frente, a gente tem que ver que o sistema cooperativo, e Teutônia é isso, que as cooperativas nossas, as existentes hoje, são protagonistas, seu Silvio. Todas elas que estão aqui. Nós temos exemplos muito positivos de cooperativas. Existem, sim, cooperativas que, enfim, passaram por dificuldades, que estão passando, mas a gente não pode se nivelar por isso. Nós temos que se nivelar pelos nossos negócios muito positivos que nós temos. Nós temos aqui, eu vejo, Sicredi, Sertel, Cicobi, enfim, todas as cooperativas que estão aqui têm desafios no seu dia a dia. A Sertel passou por desafios dia a dia, mas a gente conseguiu reencontrar os caminhos e fazer o novo. A gente precisa sempre estar olhando nesse sistema para frente. A gente não pode estar levando as nossas dificuldades para frente. Então, nesse sentido, o cooperativismo ele está muito bem representado e ele está indo por um caminho de desafio. Por que eu digo isso? Quando a gente foi comentado da juventude que vem, se ela se espelhar em algo ruim,
ela vai levar isso quando ela sair daqui. Não é essa a mensagem. A mensagem é bem ao contrário. É uma mensagem que o cooperativismo tem como desafio, assim como cada empresa, qualquer empresa, e a gente tem certeza que a gente está num sistema extremamente saudável, assim como diz o nosso presidente Irineu, o cooperativismo é a melhor forma de negócio que existe. Cabe a nós a levar esse sistema sempre firme e forte em todos os nossos negócios. Desafios sempre vão acontecer, mas são essenciais. É isso que me preocupa. Levar em todas as escolas, levar não esse sentimento agora, cooperativa isso, cooperativa aquilo, levar os cases de sucesso, levar nas nossas escolas. Tem mais gente pedindo a palavra. Pessoal do Cicobi está onde? Está onde, pessoal do Cicobi? Cicobi, por favor. 1 minuto e 38 segundos. Eita, que desafio. Boa tarde a todos. E estava pensando aqui, seu Silvio, primeiro trazer da alegria de, no início agora de maio, né, ter completado 35 anos de cooperativismo. Né? Então, 53 anos de vida e 35 anos voltada ao cooperativismo, cooperativa de produção, cooperativa de crédito. Através do sistema Cicobi, seu Silvio, tive a oportunidade de vir ao Vale do Taquari, né, abrindo as nossas agências, junto com os colegas aqui, especialmente agora focando em Teutônia. E dizer do orgulho de ver o que o cooperativismo de crédito representa hoje para o Rio Grande do Sul, para o Brasil. Nós somos uma cooperativa de 110 mil associados, o Cicobi São Miguel, atuando no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Né? A gente chegando aí a 53 agências, 700 funcionários. Trago isso porque esses são os desafios. Trazer o jovem para o cooperativismo, trazer a mulher para o cooperativismo, deixar 110 mil associados espalhados em 3 estados próximos a nós, através de toda a estrutura de governança. Né? Então, acho que, trazendo como o seu Silvio trouxe também, né, não dá mais para nós fazermos o cooperativismo como eu iniciei há 35 anos atrás. Ele tem que ser moderno, ele tem que ser tecnológico, ele tem que ser humanizado, ele tem que ser próximo e ter espaço para todos. Então, esses são os nossos grandes desafios. Mas nada que o conhecimento, o respeito, a transparência não contribua para cada um de nós fortalecer cada vez mais tudo isso que a gente vive aqui. Uma satisfação, né, lá da Serra, ter o convite de estar aqui hoje. Obrigado. Silvio, mais alguém? Sim, tem gente que pediu a palavra. Então, vamos lá. Tem gente que pediu a palavra, mas eu quero propiciar a oportunidade para o presidente da Sertaja se manifestar. 1 minuto e 38. Tá bom, seu Silvio. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar aí os munícipes de Teutônia pelos seus 42 anos de existência. Cumprimentar a direção da Folha Popular pela iniciativa de promover esse encontro. E a gente está aqui escutando tudo isso, né, e refletindo um pouco. A colega ali disse que está há 30 e poucos anos no cooperativismo. Eu fechei agora em janeiro 50 anos dentro de uma única cooperativa. Então, eu acompanhei todo esse processo, é uma cooperativa de infraestrutura, nosso produto é levar energia para o homem do campo. O que isso representou, né, aqui dentro do nosso estado? Nós hoje somos 15 cooperativas no estado que fazem esse tipo de trabalho, um trabalho de excelência, tendo nas suas administrações profissionais competentes. Eu discordo um pouquinho do seu Silvio com relação à questão de mais de um mandato. Eu tenho um exemplo, na nossa cooperativa, nós tivemos um presidente que foi nosso presidente lá, o senhor deve ter conhecido ele por 34 anos, e foi o grande responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento da cooperativa na região. Então, hoje eu diria que eu estou na presidência, né, desde que ele veio a falecer, nos assessorando de pessoas competentes. Nós, em 2008, o nosso sistema teve que
aderir a um sistema, né, pela legislação, a cumprir toda a legislação do setor elétrico, um dos setores mais complexos que tem, e com muito regozijo, nossas cooperativas hoje estão despontando aí em termos de excelência, de pontuação. Amanhã, casualmente, né, o órgão que nos fiscaliza, que é a ANEEL, ela faz uma pesquisa todos os anos. Nós temos 2 cooperativas que estão concorrendo ao prêmio de melhor pontuação em termos de avaliação pelos consumidores, aqui onde está a nossa co-irmã Sertel, dentro desse contexto. Temos a Sermissões, que é uma outra cooperativa aqui do nosso Planalto também, que está ganhando pela 5ª vez, concorrendo pela 5ª vez ao prêmio, dentro do universo aí, né, concorrendo com essas grandes distribuidoras. Então, a gente vê assim que o cooperativismo, aqui na nossa região, dentro do nosso estado, representa uma força maior através do engajamento, da participação, da presença do associado, buscando aquilo que é o melhor para ele. Então, eu diria que o cooperativismo é um dos pilares do desenvolvimento do nosso estado. Temos também a participação do seu Renato, da Reinigen, também representando o associativismo. Boa tarde a todos. Eu sei que o Silvio gosta de me provocar. Até hoje eu não fui lá contigo no Cidade Alerta, né? Estou esperando o convite aí. Falando sempre da Federação, que é na Simone. Então, eu me coloquei à disposição, mas assim, também como patrocinador do evento, eu acho agradecer e parabenizar a Popular por esse momento aí, que eu vejo que é um momento histórico, porque é o primeiro que nós estamos fazendo, né, Lucas? E aí vamos continuar, eu acho, trabalhando essa questão do cooperativismo e associativismo. E nós, como SIC Teutônia, como Federação, como a Simone bem colocou, nós somos uma entidade que trabalha em prol do empresariado, em prol do desenvolvimento do empresário, das empresas, para que realmente a gente possa buscar o desenvolvimento. Esse é o trabalho, é o nosso objetivo aqui como associação. Representar todas as empresas, CNPJ, seja de Teutônia, seja da região. O Ivando aqui representa a região Vale do Taquari, representa Teutônia e representa também o Vale do Taquari junto à Federação. Mas é muito importante, eu acho que foi muito bem colocado para a Simone e pelo Tarcísio aí na questão, nós como desenvolvimento, de fator de desenvolvimento na associação, porque a gente tem, junto com os poderes executivos, de trabalhar o conjunto esse desenvolvimento. Nós levantamos questões, levamos para o executivo, e o executivo analisa e, em conjunto, a gente desenvolve isso. É uma sistemática, eu acho que é uma coisa importante que nós temos dentro desse trabalho conjunto. E, como disse e digo, um pouco de cada um de nós, o todo, trazendo para nós, dá um todo. E esse todo faz com que a gente tenha todo um desenvolvimento. E esse desenvolvimento traz em benefício a todos e a todas que a gente possa ter melhor qualidade de vida. Então, é importante que nós temos um trabalho associativismo voluntário que ainda mais enaltece aquilo que a gente busca para que podamos cada vez evoluir mais até como pessoas. Agradeço a oportunidade e parabéns a todos. Eu quero aqui falar, eu estou vendo o Mineto e a Simone aqui, como associada de cooperativa de crédito, de produção e de energia. E aqui eu quero perguntar, como a gente, como associado, como sócio, nós somos, sim, do movimento sindical e trabalhamos isso um pouco também. Eu sei, Mineto, que há anos atrás tu foste convidado para trabalhar com nós os princípios, tu falavas muito em fidelidade, enfim, todos os princípios que compõem o cooperativismo. E eu hoje questiono como nós, associados, podemos adquirir mais coragem, mais curiosidade, mais participação dentro desse cooperativismo que existe, porque muitas vezes a gente, lá na Assembleia ou em outros momentos, a gente como é que eu vou dizer, Silvio, me ajuda? A gente trava um pouco, porque a gente já ouviu que eu não posso me posicionar muito firme, que eu posso me prejudicar dentro da cooperativa, que eu posso, de repente, não ter certos privilégios se eu me oponho ou se eu tenho uma ideia diferente.
Eu me lembro numa assembleia de Sicredi, eu tremia que nem uma vara verde, fui lá na frente, mais de 1000 pessoas, e propus que parte da sobra fosse para a nossa conta corrente e não tudo para o capital social. Eu tremi naquela noite, mas a gente sabe que a gente propôs e hoje está acontecendo isso. E a gente fica muito feliz se a gente vê lá no nosso extrato que entrou um resultado, né, na nossa conta. E isso me reflete daquela época. Com medo, eu me posicionei, né, porque a gente não tem esse perfil hoje de participar mais, de se posicionar mais, de debater mais. Eu acredito que isso muitas vezes nos retrai. Mineto, nos dá a receita, Simone, como nós se tornamos principalmente mais curiosos como associados dentro das nossas cooperativas. Eu achei muito rica, né? Todas as falas dos representantes, enfim, das cooperativas aqui, retratando, de fato, um momento que se vive, né? A gente tem momentos bons, momentos ruins, tem crises, tem situações, e essa é a vida do empreendedor, né? E também participar de uma cooperativa é empreender. Mas adorei, né, essa última fala sobre coragem, sobre posicionamento. Quantas vezes eu também tremi? Quantas vezes, né, o coração acelerou e a gente assim, tá, mas será que isso é para mim? E a senhora deu um exemplo de coragem, de determinação. Era o que eu falava no início sobre silêncio e omissão. Se eu me silencio, se eu me omito, se eu não me encorajo, alguém fará por mim. Sempre as decisões serão tomadas por alguém. Seja aqueles que eu coloquei como meus representantes, sejam aqueles que não me representam. Então, nós temos que, sim, ocupar este espaço. É difícil de forma isolada e solitária? Talvez reúna 5, reúna 6, reúna algum grupo que pense da mesma forma. E aí vocês vão estar se fortalecendo para poder, né, ter a opinião sobre determinados assuntos, que em alguns momentos vocês vão avançar, em outros momentos talvez não tenha repercussão as falas, né? Mas sempre é importante se posicionar, porque aí a gente também dá exemplos para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos parceiros, de que é possível. E as transformações, as maiores transformações que a gente já viu acontecer em vários segmentos, partem de ideias de pessoas que estavam lá em silêncio, que tiveram que ter uma super coragem para pegar o microfone ou para escrever um livro ou para, de alguma forma, né, fazer história a partir da sua vocação. E que, na maioria das vezes, liderar, né, liderar é isso, é ter a coragem, é ter o posicionamento e respeitar, por óbvio, a decisão da maioria. Mineto. Eliane, boa tarde. Satisfação em vê-la. Eu acredito que nós, enquanto associados, também sou associado de cooperativa, não só de uma, né? A gente tem que saber dos direitos e as obrigações nossas. E isso está lá no Estatuto. E dentro do princípio da gestão democrática, é participando, Eliane. Participando, sim. E talvez a gente tem que conhecer como é que funciona todo o processo, conhecer o Estatuto, conhecer os princípios. Conhecendo, a gente tem capacidade de participar e contribuir, ser protagonista, como falou o Silvio, dentro desse contexto. Eu vejo por aí, viu, Eliane, que a gente tenho certeza que o sistema cooperativo ele é diferenciado por isso, por essa oportunidade, né, dos princípios, e aqui eu coloco um deles, a gestão democrática, a adesão livre, você entra a hora que você olhar e observar que é o seu diferencial, e também se você pode também. Então, eu acho que eu vejo por aí, e é importantíssimo aqui foi falado a questão da preparação, da educação. E aqui, Silvio, sim, o Sistema OCERG está trabalhando para incluir na educação base, lá das crianças, a questão do cooperativismo, o conceito e a prática do cooperativismo. Eu aprendi com meus 9 anos de idade, que meu pai era conselheiro da cooperativa, e por isso que eu sou cooperativista e não vou abandonar, porque é diferente e é muito importante dentro do desenvolvimento. Era isso, Lucas. Mineto e Simone, muito obrigado por compartilhar esse momento conosco.
A gente vai agora, já estamos atrasados aí um pouco na nossa programação, e em função disso a gente logo vai encurtar o nosso momento de intervalo. Vocês devem ter observado que já entrou um pessoal trajado aqui, né? O pessoal do Festival Chucrute, grupo de danças, vai ser um dos cases que nós vamos ter depois. Mas antes dos cases ainda tem um workshop. O Fernando está afiadinho para fazer um grande trabalho com vocês. Marcos Vinícius, estou devolvendo para ti. Oi, por favor. Pessoal, eu só quero encerrar, né, agradecendo essa oportunidade e dizendo que, para mim, tem algo que hoje tem me motivado ainda mais a participar do associativismo e andar por todo esse estado, que é incluir a mulher empreendedora dentro do nosso movimento. Eu acho que nós estamos tendo, né, muito sucesso a partir deste incremento de ter mulheres empreendedoras sendo protagonistas dentro das suas comunidades, através do cooperativismo, através do associativismo, ocupando espaços na política também. Então, se por mais de 5.000 anos nós ficamos oprimidas, nós fomos desinteressantes, nós não tivemos oportunidade de participar, hoje nós, mulheres, somos o resultado das nossas escolhas. E o caminho, né, para que a gente possa se transformar e transformar a nossa sociedade e a nossa família é o associativismo e o cooperativismo, que abrem esse espaço, né, de forma igualitária para homens e mulheres. Então, muito obrigado pela oportunidade de ter estado aqui com vocês. Que legal. Obrigado. Encerramos. Marcos, é contigo.